Apóstolo Paulo, o exemplo, ele tem discernimento espiritual, ao mesmo tempo que ele pede que a palavra de Deus cresça, que a evangelização alcance por meio da oração, que a palavra de Deus alcance horizontes mais largos, que a palavra de Deus venha atravessar fronteiras, traspassar barreiras. Ele pede à igreja que orem para que Deus os livre de homens maus e perversos, irmão. Olha que maravilhoso. Ele pede para que a igreja orem um pelos outros, para que ser preservado desses homens maus, irmãos, e perverso. Ele sabia que Satanás podia levantar homens maus para prejudicar o trabalho, para impedir a ação missionária, impedir a obra, impedir que a palavra de Deus fosse propagada, expandida. Nós vimos lá no exemplo de Tessalônica, quando ele estava lá, chegou lá para pregoar a palavra, irmão, ele teve que sair à noite, e os perseguidores dele foram até atrás dele, lá quando ele saiu ali de Tessalônica e foi para a cidade de Bereia, e ali ele viu que a palavra ia crescendo de tal maneira que homens íntegros, eram homens importantes ali, irmão, havia um grande crescimento, conversões ali. E os homens maus foram até lá, irmão, prejudicar, parar a obra, irmão. Amém? Eles querem prejudicar o trabalho, impedir a ação missionária. E se você examinar, ele já tinha trabalhado sobre esse assunto quando ele escreve na sua primeira carta dizendo que ele tentou ir àqueles irmãos, mas Satanás barrou o caminho. E certamente Satanás barra o caminho usando seus agentes, usando às vezes preceitos legais, muitas maneiras que ele quer nos barrar, irmão, usando os preceitos legais. Pois Paulo saiu de Tessalônica por um preceito legal. Tiveram lá que assinar um documento. Jason teve que assinar um documento que Paulo não podia ficar na cidade ali de Tessalônica, porque os acusadores conspiraram contra Paulo, o acusando de ser um revolucionário, trazendo rebelião, tumulto e problemas para as autoridades, irmão. Então, pois Jason teve que assinar o documento como forma de pagamento de fiança, pela qual assegurava de que o apóstolo Paulo não causaria mais problemas e não voltaria mais a Tessalônica, irmão. Até isso eles precisavam assinar, irmão. Então, Satanás usa meios também legais. Não, ele tem várias maneiras, várias estratégias, irmão, para nos impedir, irmão. Então Satanás usa estratégia usando os preceitos legais e às vezes uma jogada política. Nós podemos ver muito isso no meio político. Exemplo do nosso Congresso. Lembra que vota ou não vota a respeito à lei de homofobia? Isso é uma ação satânica, irmão. Tentando amordaçar a igreja, tentando calar a igreja com esse tal de homofobia agora, irmão. Amém? Eles usam essa palavra como homofobia, calar a nossa boca, irmão. Tentando dizer que a partir de agora, se você denunciar determinadas práticas de pecado, você está sujeito à penalidade da lei, irmão. Amém? Então esses homens criam suas próprias leis, frouxando as leis justas de Deus, irmão. Eles criam sua própria lei para beneficiar a si próprio, irmão, para que as suas leis venham frouxar as leis justas de Deus, para que os pobres, para que os mais favoráveis sejam barrados, irmão, sejam fechados. Mas isso não pode acontecer, irmão, no meio de nós. Amém? Porque, como eu falei, a palavra de Deus ela não pode ser algemada. Então Paulo é um homem que tem olhos abertos para perceber que Satanás está agindo no mundo. E ele pode levantar pessoas, ele pode levantar estruturas, ele pode levantar várias formas estratégicas, situações que embaraçem a pregação do evangelho. E ele diz: orem para que Deus, isso não aconteça, orem para que Deus nos livre desses homens maus e perversos. Orem para que isso não aconteça, irmão. Para que as cadeias sejam quebradas, para que seja dada a palavra de Deus com autoridades, em nome do Senhor Jesus. E se você notar, ele vai definir esses homens como homens perversos e como homens maus. E a palavra maus aqui é a mesma palavra da qual você vai notar aí no versículo 2 que nós vimos. Ele fala de homens maus, quando ele chega no versículo 3, fala maligno. Olha lá.
homens maus, e todavia o Senhor é fiel, e vos confirmará e guardará do homem maligno. Ele fala do maligno também, irmão. Amém? Com letra maiúscula, falando do que? De Satanás. Então a palavra maus e maligno, no grego é uma palavra só, é a mesma palavra. E o que ele está, e que o apóstolo Paulo está falando é que Satanás é capaz de levantar pessoas com o mesmo caráter, com a mesma intenção, com a mesma malignidade, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito para impedir, para atrapalhar, para criar embaraços e dificuldades para a obra da evangelização. Ele diz: ore por isso. Amém, irmão? Quando nós enviamos um missionário, nós devemos orar por essa causa. Quando o missionário vai para a missão, um homem e mulher vai para a evangelização, fazer esta missão, temos que orar por essa causa para que Deus vai destrancando o caminho, abrindo os obstáculos, trazendo a facilitação para que a mensagem e o mensageiro possam ir avançando, irmão, ir avançando. Eu sempre tenho colocado minhas orações, irmão, aos missionários, aos evangelistas, aos homens de Deus, mulheres, que derrama o poder da eficácia, de suprimento, de condições financeiras, econômica, sim, mais maiormente espiritual. Derrama a eficácia do seu poder, aleluia, sobre eles, para que eles possam entrar e sair como lhe convém pelo Espírito Santo, expandindo o reino de Deus a todo mundo, no Brasil, fora do mundo, a todo mundo, alcançando almas, irmão, expandindo o reino de Deus. Amém? Para que o evangelho venha a ser avançado. É isso que Paulo está pedindo. Ele tem humildade em pedir. Ele sabe, confia e crê que Deus age por intermédio das orações da igreja, irmão. Apóstolo Paulo era um homem de oração. Nós acabamos de ler. Outro ponto que eu quero focar, observem, é sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Versículo 3 ao 5. Amém? A igreja está sob ataque, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que Deus é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? 3 ao 5. Todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Então ele fala isso, ele sabe que a igreja está sob ataque. Ao mesmo tempo o apóstolo então Paulo pede e diz que Deus é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, irmão. Olha que maravilhoso. Embora esteja ciente de que os tessalonicenses podiam ser atentados e se mostrarem infiéis, Paulo tem certeza de que Deus os confortará ou fortalecerá. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, aqui ele fala, ó, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? Por isso que quando Paulo se prepara para a instrução que segue no capítulo 3, Paulo ora para que Deus encoraje os tessalonicenses, os firme na verdade. É uma oração similar encontrada lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 11 ao 13. Olha o que ele fala. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Eles só poderiam ter esperança porque Deus, com graça, o escolheu como seu povo e os amou. Ele deu a salvação eterna, irmão. Amém? E aqui mesmo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, que nós lemos, Paulo usa a palavra console e conforte, irmão. No singular aqui, ó.
Amém? Conforte e console. Aqui, ó. Confirma. Console e conforte, irmão. Amém? Ele usa o versículo 17. Ele usa console e conforte no singular como sujeito no plural. Jesus Cristo, o Pai, para indicar a unidade e a igualdade dessas duas pessoas, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Pois Paulo sabe que Deus o guardará ou protegerá, irmão, do maligno. Portanto, vimos que no capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele vos advertiu acerca dos homens maus e perversos, que nós lemos aqui. E Paulo aqui ele assegura que Deus finalmente irá guardá-los, para que nem o maligno, o próprio Satanás se apoderem deles, irmão. Pois deve ter sido confortante. Amém, irmão? Pois deve ter sido confortante para os Tessalonicenses, irmão. Amém? Ouvir isso. É muito confortante para os irmãos ouvir isso, irmão, da parte do apóstolo Paulo. Pois ainda eles estavam passando por terrível perseguições por causa da sua fé, irmão. Nós vimos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Então observe o versículo 3. Agora, 3 verdades aqui que são destacadas. Primeiro, a fidelidade de Deus e o escudo protetor contra o maligno. O que quer dizer isso? Notem vocês que Paulo está falando isso aqui num contexto em que ele acabou de falar do anticristo, irmão. Amém? Do homem da iniquidade, da apostasia. Quando você pega o conjunto de fatores, você vai ver que o diabo vai levantar o seu agente maior, que vai perseguir, que vai massacrar, que vai torturar, que vai matar e que vai selar uma marca da besta em todos aqueles que não têm o selo de Deus e todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, irmão. Aqui, livrem desses homens maus e perversos, irmão. Então observem, vocês, que vai ser um momento de grandes angústias e de grandes tensões. Mas ele diz o seguinte: a fidelidade de Deus nos guardará do maligno. Porque todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, pela luz da palavra, todo aquele que foi remido pelo sangue de Jesus, todo aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, está guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor Jesus Cristo, e o maligno não lhe toca. Lembre que nós falamos, irmão, que Deus ele não vai nos livrar da grande tribulação, mas ele nos imergirá a cada um, ele nos imergirá da grande tribulação. Ele vai nos proteger da grande tribulação, irmão, para o inimigo não nos tocar, irmão. Amém? Glórias a Deus. Esse é o ponto que Paulo quer tranquilizar o coração dos crentes. E ele está dizendo que o Senhor, por causa da sua fidelidade, pode nos guardar do maligno, irmão. E o que mais pode significar? Guardar da cilada do maligno. O que mais pode significar? É guardar da cilada do maligno. Pois quais eram os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de Tessalônica? Ociosidades, bisbilhotagem, boataria, ou seja, espalhar boatos e notícias falsas, preguiça. Tudo isso nós vemos lá. Rebeldia, negligência, intromissão na vida alheia, espírito de desânimo, cansado de fazer o bem. Chega, eu não estou mais aguentando mais. Não adianta, você fica desanimado, irmão. Fica prostrado. Amém? Desmotivado. Espírito de não só desobediência, mas o espírito de desordeiros naquela igreja, a ponto de perderem toda a responsabilidade nos seus afazeres, com seus familiares, não se preocupando mais com a vida cotidiana, como se Cristo fosse voltar de imediato. Lembra que nós falamos, irmão? Então tudo isso a igreja de Tessalônica ela enfrentava, irmão. Havia dentro dos irmãos, irmão. Amém? Aleluia. Mas Deus prepara e nos guarda, irmão. Amém? Então, com essa interpretação errada, Cristo vai voltar de imediato, eles interpretavam dessa maneira e preferiam então, e com essa interpretação errada, eles preferiram acomodar-se até a volta de Cristo, irmão, os braços cruzados. E o apóstolo Paulo está falando, Deus nos pode livrar de todas essas artimanhas do inimigo, que quer atacar a igreja, irmão. Amém?
que quer atacar a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observação, irmãos e ouvintes desse canal, tudo se fez novo. Toda geração de cristão deve estar ocupados, irmão. Enquanto esperarmos Jesus, toda geração de cristão deve descruzar os braços e enfrentar o dilema de como viver na tensão entre a possibilidade do retorno imediato de Cristo e a impossibilidade de pronunciar o momento, irmão. Amém? Nós devemos aprender, irmão, viver. Muitos cristãos, infelizmente, resolvem o problema ao viverem como se Cristo não fosse voltar. Enquanto isso, outros não querem assumir responsabilidade. Não querem assumir responsabilidade nenhuma. Pois eles pensavam, Cristo vai voltar mesmo? Outros se interessavam por vários esquemas inúteis, mas persistentes para descobrir o momento da volta de Cristo, irmão. Amém? Eles se preocupavam com coisas inúteis. Amém, irmão? Não queriam assumir responsabilidade e queriam, então, bisbilhotar, ou até mesmo não a vida alheia das pessoas, mas também querendo colocar datas, querendo saber qual é o dia que Cristo ia voltar. Eles persistiam nisso, em descobrir o momento da volta de Cristo, irmão. Então estavam equivocados, irmão. Pois já vimos que a jovem igreja tesalonicense enfrentou a perseguição desde o início. Diante dessas dificuldades, muitos dos cristãos encontraram esperança na promessa da volta de Cristo. Outros não deram ouvidos, aplicaram mal a lição, tornando-se ociosos. Afinal, pensavam eles, se Cristo já está a caminho, por que cuidar dos detalhes e responsabilidades da vida? Por que plantar, se não estaremos aqui para colher? Isso é errado, irmão. E nós vimos que para aqueles que haviam preferido acomodar-se até a volta de Cristo, o apóstolo Paulo tinha para essas palavras, esses palavras duras, né? Para essas pessoas o apóstolo Paulo tinha palavra dura. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está lá. Segundo as cartas dos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo entendia a grande tentação de esconder a irresponsabilidade debaixo de uma capa de espiritualidade, pois a integridade do evangelho estava em jogo. E as últimas palavras de incentivo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que Paulo falou do desafio diário que toda pessoa tem que procurar viver para Cristo. E isso é maravilhoso, irmão. Amém? Viver para Cristo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Versículo 13. Nisso está o segredo de estar preparado para a volta de Cristo, irmão. Amém? Ó, capítulo 13 aqui, ó. 3, versículo 13. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem? Amém, irmão? Se a esperança da vinda de Cristo despertar um compromisso sincero de fazermos o bem por amor a Ele, Jesus, estaremos preparados para quando Ele voltar. Portanto, devemos estar ocupados enquanto esperamos a volta de Cristo. Amém? Isso é importante, irmão. Não ficando de braços cruzados. Vamos falar da segunda coisa que ele coloca aí. É a obediência da igreja, trazendo segurança no meio das lutas. Observe o versículo 4. Nós temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Aqui, irmão, versículo 4. Amém? Observe aqui que a palavra confiança é substantivo do verbo confiar, acreditar, irmão. Ali, confiança, temos confiança, amém? Sua origem é do latim confidere, que significa acreditar plenamente, com firmeza. O sufixo fidere significa fé. Por isso a palavra confiar é muito usada como sinônimo de fé. E no grego fé é pistia, que quer dizer acreditar. Portanto, confiar é acreditar, estar seguro, ter certeza sobre algo, acreditar plenamente, com firmeza, ter plena convicção. É crer e ter responsabilidade, irmão. Amém? Paulo tinha uma grande confiança.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele tinha uma plena convicção de confiar nos crentes, e ele estava convencido disso. Ele tinha uma certeza interior de confiar, de conquistar, de prevalecer, de persuadir, de uma mudança de ideia ao aplicar a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, irmão. Ele tinha confiança nos crentes, porque eles estão praticando a palavra de Deus, eles estão dispostos a continuar com o pé na estrada da obediência, irmão. Confiamos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mostra que Paulo acreditava que os tessalonicenses obedeceriam às suas ordenanças, mas a sua confiança estava no Senhor Jesus, e se baseava no que o Senhor fazia para ajudar esses irmãos a permanecerem fiéis e firmes na fé, irmão. Amém? Sua fé estava alicerçada em nosso Senhor Jesus. Pois Paulo tinha uma confiança similar com relação à igreja em Filipos. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, irmão. Olha que maravilhoso. Amém? Nós estamos terminando, irmão. Amém? Paulo tinha então plena convicção de que Deus completaria a sua obra entre os filipenses, e a sua confiança permaneceu inabalável, pois o apóstolo Paulo tinha um bom relacionamento próximo com os cristãos filipenses, irmão. Paulo não precisava insistir com os cristãos filipenses. Paulo não precisava insistir em sua autoridade, como fez em outras epístolas, não podemos ver. Paulo conhecia a natureza do seu trabalho como pregador, como apóstolo de Cristo, e confia que eles manterão a atividade frutífera até Cristo voltar, irmão. Olha que maravilhoso. Ele baseia sua confiança não na fidelidade deles, mas no propósito e na fidelidade de Deus até a volta de Cristo, pois Paulo sabia que Deus terminará plenamente sua obra entre os crentes de Filipos, irmão. Agora presta atenção aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4. Voltando no capítulo 3, versículo 4. Por que Paulo tem confiança nos crentes de Tessalônica? Nós vimos aqui. É porque eles estão obedecendo. Agora ele está falando daqueles crentes que estão levando Deus a sério. Lembra que já falamos sobre a igreja do Apocalipse? Dentro de uma mesma igreja você tem pessoas que estão rebelando e tem pessoas que sendo fiéis a Deus. Ao mesmo tempo você tem pessoas que estão rebelando e tem pessoas sendo fiéis a Deus. Você tem na mesma igreja pessoas andando com Deus e você tem pessoas se afastando de Deus. Dentro de uma mesma igreja você tem pessoas que estão pronto a morrer por Cristo, e você tem pessoas que estão negando a Cristo. E agora Paulo dirige-se a esse grupo fiel e diz: eu tenho confiança. E por que ele tem confiança? Porque esses crentes estão obedecendo a palavra de Deus. E aí, o perigo de uma igreja, irmão, não é a presença do maligno. O perigo de uma igreja é a ausência de Deus. Uma igreja que está em conformidade com a palavra de Deus, está andando com Deus, está obedecendo a palavra de Deus, é uma igreja sólida, firme, que é guardada do maligno, do diabo, que é guardada do maligno. E o diabo só encontra brecha quando ele acha uma fenda, um lado flanco. E o que é a palavra flanco? Não biblicamente falando, mas falando cientificamente, ou seja, flancos no corpo humano, são laterais do abdômen no corpo, se localiza entre a barriga e a região lombar, pois algumas mulheres nascem com predisposição a acumular essa gordura, ou seja, esse defeito nessa região, gordura que é um defeito para elas nessa região, formando os famosos pneuzinhos indesejados em cada um dos lados da cintura. Agora Paulo falando espiritualmente, abrir o flanco é deixar o inimigo invadir. Portanto, quando o inimigo acha uma fenda, um lado flanco aberto de desobediência, aí ele entra e faz um grande estrago.
Mas se a igreja tapar as brechas, se a igreja estiver no caminho da obediência, se a igreja for fiel à palavra de Deus, então essa igreja é guardada e protegida. E essa igreja não cai nessas ciladas que o maligno coloca no caminho, irmão. Portanto, o apóstolo Paulo, no versículo 5 nós vimos, ele ora para que o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus, irmão. Amém? Então Paulo estava mostrando que o coração, o centro da vontade de Deus de uma pessoa, o centro da vontade de uma pessoa é o lugar onde começa a renovação espiritual. Lá Deus gera seu amor e paciências. Amor e paciência, atributos que produzirão uma colheita de boas obras, irmão. Amém? Olha que maravilhoso. Agora, terceiro lugar. É Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente nos meios das provas. Versículo 5, irmão. Amém? Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, irmão. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Observe que, aleluia, observe que acabamos de falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós acabamos de falar que Amém? Nós acabamos de falar que Paulo mostra que o coração, o centro da vontade de uma pessoa, é o lugar onde começa a renovação espiritual. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra constância. O Senhor mesmo vai nos conduzir à constância de Cristo. Essa palavra constância aí, ela do jeito que ela tá, não é tão simples de a gente entender. Mas ela é uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. E você já ouviu certamente que a palavra hipomone é a palavra paciência, perseverança, constância. E ela está associada frequentemente à santidade e à paciência. Não só a santidade como hipomoné, ou encarregar-se dos acontecimentos e circunstâncias da vida, mas também como constância no seguir em frente dia após dia. Então significa que a palavra hipomone é a palavra paciência com situações adversas, pois existe dois tipos de paciência na Bíblia: a paciência com situações e a paciência com pessoas. É distinto, né? Tem pessoas que é capaz de suportar a maiores adversidades, mas tem um estupim extremamente curto para lidar com pessoas. E tem pessoas que sabem lidar com gente, mas não sabem lidar com circunstâncias, se desesperam. E a palavra hipomone que ele está usando é que a igreja vai receber da parte do Senhor a capacitação para enfrentar ataques externos e tensões internas, com a paciência triunfadora de Cristo, sem desanimar, sem naufragar e sem desesperar. Amém? Portanto, o apóstolo Paulo ora para que o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus. Paulo mostra que o coração, o centro da vontade de uma pessoa, onde começa a renovação espiritual. Lá Deus gera o seu amor e paciência, atributos que produzirão uma colheita de boas obras, irmão. Amém? Que nós já falamos. Agora presta atenção na palavra que ele usa, conduza o caminho. Ele usa essa palavra para mostrar que Deus removerá os obstáculos que talvez estejam impedindo o avanço deles em direção à caridade e à paciência. Então Paulo ora para que os tessalonicenses, quando estiverem diante das prescrições, possam mostrar o mesmo tipo de paciência que Jesus expressou quando as pessoas rejeitaram, ou seja, a paciência de Cristo triunfadora. Amém? Então é esta mesma paciência, irmão, que Deus ele quer nos ensinar, irmão. Amém? Nesse versículo 5. Por isso que ele nos conduz. Glórias a Deus. Então aqui nós terminamos aqui, irmão, nesse momento. Depois vamos pedir
conhecimento, sabedoria de Deus, para nós continuarmos falando sobre a igreja sobre ataque, amém? Para nós, assim, meditarmos na luz da sua palavra. Eu gostaria que agora todos aqui curvem a cabeça, fechem os olhos, que nós vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor, nosso altíssimo bom Pai, que estais no céu, no nome consagrado do teu Filho Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, diante da tua grandeza, diante do teu amor, em nome de teu Filho Jesus, Pai. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, e venha ao nosso encontro, Pai. Nós estamos aqui, pela tua infinita misericórdia, meditando na luz da sua palavra, a qual o Senhor tem dado aos nossos corações, a igreja sobre ataque, aprendendo, Pai, sobre tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, Pai. A constância, a fé, o amor, Pai, a perseverarmos na tua palavra, Pai. E como receber a tua palavra em nossos corações, a qual ela vem crescendo abundantemente, gerando bons frutos, ó Pai. E nos armarmos, ó Pai, da cilada do inimigo, Pai, que está aí para querer nos destruir, para querer tirar a nossa comunhão, nossa paz, Pai. Venha, Pai. Graças nós te damos a Ti pela tua palavra, por nós termos um Deus bom, maravilhoso, que nos elegesse desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé da verdade, ao qual nós guardamos, absorvemos a tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti, Pai. Para que o inimigo não venha roubá-la, Pai. Também nós, glórias a Deus, nós cremos que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que quer e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do Teu trono, Pai. E da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe do Rei dos mortos, aquele que nos amou e em seu sangue se lavou de todos os nossos pecados. Nós estamos aqui remido e lavado pela tua misericórdia, a qual o Senhor nos escolhesse primeiro, nos salvou, nos redimiu do pecado e tem nos purificado e nos trouxe para a luz da tua palavra, Pai. E por isso que nós estamos aqui meditando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, confiado em nossas mãos. Estamos aqui transmitindo, Pai, aos corações dos teus ouvintes, dos irmãos, das irmãs, dos nossos amigos, todos aqueles que querem ouvir, têm sede de ouvir a tua palavra, Pai. Nesse canal Tudo se fez novo, Pai. Que esse canal venha alcançar não somente os ouvintes, ó Pai, não aqui só o Brasil, mas ele venha alcançar o exterior, o mundo inteiro, Pai. Alcançando os teus filhos, tirando das garras, quebrando a algema de Satanás, quebrando as correntes do inferno e tirando os teus filhos das trevas e trazendo para a maravilhosa luz da tua salvação, Pai. Esse é o intuito, Pai, desta obra maravilhosa que não é minha, mas é a obra que nasceu do teu coração, Senhor, e nós estamos aqui apenas nutrindo aquilo que o Senhor tem confiado e obedecendo, Pai, a tua palavra, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa minha esposa, meus filhos. Abençoa também esse canal Tudo se fez novo. Cada irmão, cada ouvinte, cada amigo, cada amiga. Aleluia, aleluia. E venha transformar a vida de cada um deles, Pai. Bendito é teu nome, Pai. Nós agradecemos ricamente, Pai, pelas bênçãos e maravilhas. Continue falando conosco, Pai, no decorrer da tarde, da noite, através da tua palavra, Pai. Porque queremos aprender, Pai. Queremos ser uma igreja fortalecida, Pai. Queremos produzir um bom fruto. Queremos crescer na medida que nós buscarmos a Tua palavra, Pai. Venha fazer, aleluia, nós nos adquirir maturidade para, aleluia, não prender a Tua palavra, Pai, não sufocá-la, o Espírito Santo de Deus, mas para nós trabalharmos livremente na tua obra, ainda que a nossa carne esteja presa, ainda que a nossa carne esteja fechada, Pai, a boca esteja fechada, mas não pode prender a voz, não pode prender a voz do atalaia, não pode prender a voz do pregador, aleluia, não pode prender a alma do pregador, o Espírito Santo, não pode algemar as almas, ó Pai, não pode algemar a tua palavra, Pai de Deus, Senhor, porque ela atravessa, dissipa as trevas, transpassa barreiras, ela atinge os corações dos teus filhos, ó Pai, dando bom fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai, por isso que nós estamos aqui, Pai. Bendito é teu nome, Pai.
Nós temos grande desconfiança, Pai, na expansão do Evangelho, Pai. Que, como o Senhor tem falado, que nós devemos orar, ó Pai, e pedir oração na humildade, Pai, porque só assim, Pai, o poder de Deus tem agido de forma sobrenatural, Pai, e tem atingido a igreja de Corinto, os irmãos de Tessalônica, de tal maneira que foi em grande espanto, Pai, de tal maneira que cresceu homens distintos, homens importantes, ó Pai, ali em Tessalônica, cresceu de sobrenaturalmente, Pai, a Tua palavra alcançando o mundo inteiro, se expandindo em toda, como diz a Tua palavra, em toda Macedônia, toda Caia, em todo o Parto, em todo mundo, Pai, e a qual ficou exemplo, Pai, a igreja Tessalônica ficou exemplo de todas as igrejas, ó Pai, na Macedônia, na Caia, aleluia, na Judéia, Pai, seguindo um bom exemplo, Pai, de como os Teus filhos aceitaram as palavras e prosperaram e cresceram sobrenaturalmente, Pai. Assim seja feito no nosso meio, na nossa família, nesse canal tudo se fez novo, Pai, que venha crescer, ó Pai, os Teus filhos, ó Pai, que haja o maior número de almas possíveis, ó Pai, tirando da condenação para a salvação eterna, Pai. Isso que nós aqui, estamos aqui, ó Pai, entregando as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, Pai, tudo isso, Pai, bendito nome, nós entregamos em Sua mão, nas Tuas mãos, receba nos céus, não em nosso nome, porque nada temos, mas em nome do Teu Filho amado, bendito